Oi, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje o que vamos falar, lá se foram 5 anos, gente. 5 anos de Portugal. E aí vocês me perguntam, como você chegou aí, Eliane? Como foi a sua história? Pois bem, é os comentários que eu recebo de inscritos me falando, olha, Eliane, fala como foi a sua chegada aí, a sua história e tal. Gostamos de saber essas coisas, enfim, resolvi gravar esse vídeo porque é uma história e peço a vocês que tenham paciência, porque 5 anos não são brincadeira. Vou tentar resumir o máximo, colocar só as coisas mais importantes e tal, para esse vídeo não ficar tão monstro de grande. Mas enfim, bom, resolvemos vir para Portugal depois de uma temporada vivendo no Brasil. Isso, uma temporada vivendo no Brasil. Uma temporada porque, gente, somos brasileiros, né? Todo mundo já sabe disso aí, mas há muitos anos atrás a gente morou na Espanha e ficamos lá uma temporadinha e depois resolvemos que iríamos voltar para o Brasil. Bom, voltamos para o Brasil, todo mundo muito contente, muito feliz por estar voltando para, né, para nossa terra e tal. E aí, gente, chegando lá, montei uma loja de decoração de festa infantil e meu marido seguiu no ramo dele, que é na construção civil. E com 3 meses que estávamos lá, caiu a ficha. Nossa, meu Deus, por que que eu voltei para trás? E aí já não tinha muito o que fazer, né? Porque o que que acontece? Você volta na empolgação, você pensa assim, eu vou comprar meus móveis, igual nós mulher, né? Muito empolgada, né? Vou comprar meus móveis, vou deixar minha casa como eu nunca consegui deixar antes e tal. E ainda por cima, montar um negócio, né? Que eu nunca tive um negócio, né? Empreender, né? E, enfim, fizemos tudo isso, tudo muito empolgado, mas dinheiro acabou. E aí a ficha foi caindo, porque aquele negócio que eu tinha montado, tá certo que eu sabia que para você montar um negócio tudo depende de tempo, né? Mas eu com a loja ali fui, né, tentando ali levar e outra, o dinheiro que eu levei não deu para me montar a loja do jeito que eu queria, né? Entrei numa sociedade com a minha irmã e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, resolvemos separar essa sociedade e aí seguir com a loja sozinha e ela seguiu pro mesmo ramo que eu. E enfim, fomos levando a vida, né? E a loja tava engatinhando, andando meio que lá devagar e tal. E aí a gente pegou, não vou entrar em mais detalhes porque já tá com 4 minutos de vídeo. E enfim, lá passamos 15 anos. 15 anos e, tipo assim, depois de 2 anos, aquela vontade imensa, assim, sabe? De voltar a morar fora, em outro país. E ali vai tempo, o tempo foi andando. E até que um dia eu falei pro meu marido, nós tem que dar um jeito de sair. Nós tem que dar um jeito de ir embora. Eu tenho vontade de voltar a morar fora. Porque, gente, quem mora fora, dificilmente quando vai pro Brasil, aceita aquelas condições, sabe? Porque é tudo muito difícil, é tudo muito caro. Você vai comprar comida é caro, você vai comprar roupa é caro, igual eu. Hoje eu compro a roupa que eu quero aqui, sabe? Lá não é a roupa que você quer. Lá eu ia pra feira pra comprar roupa. E outra, era de uma vez por ano que eu comprava roupa. E aí eu pensava, chegar Natal eu vou comprar 4 conjuntos de roupa para um filho, 4 para mim, 4 pro marido, 4 pro outro. E assim, na época a gente tinha, nós era uma família de 4. Ainda não tinha o Brenda e nem o Enzo. Então chegava lá,
resumo, gente, chegava no fim do ano, não dava pra comprar os 4 aparelhos de roupa, sabe? Tinha que comprar um para cada um, porque tinha calçado também pra comprar no final do ano. Não que a gente, no meio do ano, a gente não comprasse roupa, a gente comprava, mas era assim, esporadicamente, sabe? Aquela coisa e tal. Enfim, graças a Deus de comida a gente nunca passou falta, nem nada não. Tinha sim os perrengues e tal, mas não faltava. Na mesa não faltava comida. Graças a Deus a gente não pagava aluguel. A gente já tinha o nosso lote, a gente estava construindo a nossa casa. Então, assim, mas era uma coisa perrengada, sabe, gente? Mas, enfim, quem tá aí no Brasil sabe como é que as coisas são, né? Mas a gente tem que seguir lutando. Então, eu peguei e falei pra ele, vamos vender a loja e vamos embora. E aí, ele, opa, então vamos fazer isso. E aí, gente, vendemos a loja. E a gente decidiu que ele vinha na frente. E aí, assim fizemos. Vendi a nossa loja, né? E aí ele veio na frente. E aí, o que acontece? Pá, foi barrado. Não deixaram ele entrar em Portugal. Ele voltou, foi um baque, né? Imigração já viu como é que é, né? Foi um baque e tal, mas aí ele voltou e a gente, como tinha gastado com passagem e tudo, então desfalcou. Não tinha mais dinheiro pra gente tentar ir pra outro lugar. E aí, o que a gente fez? Pegou aquele dinheiro que sobrou. E aí eu falei pra ele, vamos montar uma loja de novo. Coloca a loja à venda de novo, não a loja, porque já não tinha mais ponto pra vender. Mas eu vendo uma loja montada, né, sem o ponto, e a gente pega e tenta ir pra entrar em Portugal de novo. Aí ele pegou e falou assim, não, Portugal não quero mais não. É porque, gente, é muita humilhação, né, você ser barrado com tudo certinho e tal. Mas, enfim, deixa isso pra lá. Deus é muito justo, sabe? Na vida da gente. E o que acontece? Ele pegou e falou assim, não, vamos pro Chile. Ele tinha sonhado, gente, com aquele país, sabe? Um dia ele sonhou. E nesse sonho, Deus falou que ele ia ser muito abençoado naquele lugar. E aí a gente pegou e foi. Depois de uns 5 meses entre fabricar as coisas, porque tudo era ele que fabricava. Os personagens, muitos eu fazia, esses personagens 3D de isopor, ele fazia. Então, assim, a gente fazia tudo, você entendeu? A gente não precisava de comprar quase nada. Tipo assim, 80% das coisas a gente fazia. Então, a gente fez e depois desses 6 meses a gente vendeu tudo novamente e aí ele foi 6 meses? Não deu nem 6 meses, gente. Ele foi barrado em novembro. Aí ele foi em abril. Então, novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 5 meses. E aí ele foi pro Chile. Aí chegou lá no Chile, a gente conseguiu alugar apartamento com esse dinheiro. E conseguiu dar uma leve estabilizada. Bem pouca, sabe? Mas compramos nossa passagem. Então, depois de 20 dias que ele tava lá no Chile, eu fui com os meninos, aí já tinha essa remessa de crianças crescidas, que é os meus caçula agora, né? Porque os 2 mais velhos, aí, tipo, eu tava com 2 filhos na época da Espanha. Então, depois, quando fui pro Chile, eu já tava com 4 filhos. E aí, a gente pegou e resolveu ir pro Chile. Aí, pro Chile foi eu, o Brendo, o Enzo e o Bruno, um dos mais velhos, porque o mais velho não quis ir, preferiu ficar no Brasil. Enfim, ficamos lá 1 ano e meio, mas eu sempre com aquilo na cabeça de querer voltar de voltar a morar na Europa. E aí, ficamos 1 ano e meio, Deus foi muito maravilhoso, meu Deus, Deus fez maravilhas naquele país, sabe? Meu marido estava ganhando muito bem, graças a Deus.
E, tipo assim, o dinheiro que ele tava ganhando lá, dava pra gente mandar pro Brasil. Eu comecei a arrumar, mexer na minha casa, que minha casa ainda não tava, né? Do jeito que eu queria, né? O tamanho até hoje não é do jeito que eu quero, né? Credo, Breno, que é isso? Deu um curto-circuito aí. Que isso? Essa LED Tá ligando uma LED aqui no quarto, gente. Eu tô no quarto dos meninos pra fazer esse vídeo pra vocês. Que é mais, sabe? Não fica saindo tanto som pro lado dos vizinhos. É um quarto que fica no meio, então vai mais tranquilo. E a gente pegou, morou lá 1 ano e meio, mas o meu coração tava pra cá. Eu queria a Europa, morar na Europa de novo. E aí eu falei pra ele, meu bem, depois de 1 ano e meio, eu falei pra ele, meu bem, nós voltamos pro Brasil, e aí eu fico 1 ano lá, mata a saudade da família e tal, né? Ah, gente, depois, quando a gente foi pro Chile, quando a gente tentou entrar em Portugal, já tinha se passado 15 anos no Brasil. Não sei se eu expliquei, se vocês conseguiram entender isso, mas a gente já tinha passado 15 anos no Brasil. Quando meu bem tentou entrar em Portugal, não conseguiu, aqui em Portugal, não conseguiu. E aí depois de 5 meses, fomos pro Chile. E enfim, foi muita... Deus abençoou todas as coisas lá, estávamos bem estabilizados, um apartamento, meu Deus, uma maravilha, que tinha academia embaixo. Olha, as estruturas de apartamento lá no Chile são ótimas, sabe? Os apartamentos lá, a maioria dos edifícios, dos blocos lá, tem uma infraestrutura muito boa, de academia, de piscina e tal. Então, assim, Deus preparou um ótimo apartamento para nós ali, mas eu queria vir pra Europa. E aí, a gente pegou e tal, depois de 1 ano e meio, a gente pega e vem morar aqui em Portugal. Passou 1 ano no Brasil e depois veio morar aqui em Portugal. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, mas primeiro meu marido veio na frente, né? Porque como eu precisava mexer muito na casa lá, primeiro a gente pegou aquele dinheiro do Chile que a gente ganhou lá, a gente mexeu na casa, colocou porcelanato em alguns cômodos ali, fez uma área muito boa, sabe? Arrumamos a nossa área ali, da área da piscina. Então, assim, ficou assim, a gente quis mexer na casa antes de vir pra cá. E aí, o que acontece? Ele veio na frente, depois de 8 meses eu vim. E depois desses 8 meses, então assim, a gente já não veio tão bem estruturado financeiramente pra cá, sabe? E aí, depois dos 8 meses, ele conseguiu mandar o dinheiro pra gente comprar as passagens. E aí eu vim com os meninos, viemos e ficamos 4 dias em um hostel aqui no centro de Porto. E nesse hostel, o que aconteceu? Fomos roubados. Isso, fomos roubados no hostel. Um dia passou um ladrão lá e fez o limpa naquele hostel. 3h30 da manhã, e a gente acordando, todo mundo assustado, com um português aos berros, falando, xingando e falando um monte de coisa, sabe? Então a gente acordou no susto. E aí todo mundo levantou e tal, e já saiu ali pra recepção, né? E esse português gritava muito que tinha uma viagem para ir pra Suíça, e tinha roubado o notebook dele e tal, e ele xingava muito e gritava muito. E aí a gente foi ver, a gente também tinha sido roubado, levou o tênis do meu filho, levou os nossos, quer ver? Na época nós cada um tinha um celular, só os meninos que não tinham celular. Vocês tinham celular? Não, né? E levou nossos 3 celulares. Entraram no quarto, gente, a gente não escutou. Eu escutei o pi da porta, mas não me liguei. Pensei que era outra porta do vizinho, né? Mas roubaram. Levaram celular, levou o dinheiro que tinha dentro da mochila dos meninos, levou roupa de frio do Bruno, que é o meu filho mais velho, levou tênis novinho do Bruno, que ele tinha usado para vir para cá, sabe? Enfim, aconteceu, né? Aí chamamos a polícia, fizeram o boletim de ocorrência e tal, mas nada foi feito. Pode ser que jeito, né? Enfim, depois disso, a gente pegou e foi morar
num hostel onde o meu marido morava antes da gente vir, né? Que era assim, o patrão pagava o quarto do hostel pro meu marido. E aí meu marido pegou e falou assim, pensou, né? Não, já que antes a gente tentou procurar, gente, casa, apartamento aqui em Porto e não tava encontrando, a gente tava com pouco dinheiro, não tinha dinheiro para dar muito de calção. E aí meu marido falou assim, não tem jeito, a gente não vai dar conta de alugar nada por aqui. Vamos lá pra onde eu tô ficando, né? E assim a gente fez. Foi morar num hostel aonde meu marido já estava antes da gente chegar. Porque em Porto a gente tinha ficado aqueles 4 dias só para me conhecer Porto mesmo e tentar achar alguma moradia aqui, né? Mas não encontramos. E aí fomos lá pro hostel onde meu marido ficava. E chegando num hostel, conheci o patrão do meu marido. E aí ele pegou e levou a gente para tirar a documentação, que era o NIF. Foi assim um anjo, sabe? Deus usou muito dele, desse patrão do meu marido, do ex-patrão, né? Do meu marido na época. Então, assim, todo mundo conseguiu tirar o NIF sem problema, abrir conta no banco. Ele foi com a gente no banco, um amor de pessoa, gente, um amor de pessoa. E além disso, ainda contratou meu filho mais velho para trabalhar também na obra. Então, meu filho passou a trabalhar na mesma empresa que o meu marido, sabe? Tanto é que os dois iam junto para o trabalho, voltava junto, então foi uma bênção. Só que um mês depois que a gente tava aqui em Portugal, né, meu filho trabalhando na obra, o que que acontece? Ele caiu lá na obra, ele tava fazendo um serviço num andar, né, acima, era um prédio, e aí ele tava fazendo um serviço lá, que ele era ajudante, e aí ele foi dando a ré, gente, e resumo da história, caiu de um andar para o outro. Ali de onde sobe a escada, não sei nem explicar isso direito. Mas o resumo da história é que ele caiu e aí ele quebrou o tornozelo. Quebrou não, trincou. Trincou bem feio mesmo o tornozelo. Machucou essa lateral aqui, trincou o osso zigomático. Enfim, gente, foi um susto muito grande. Meu Deus do céu, que susto, que susto. Que quem olhava assim, quem viu a altura de um andar para o outro, falava, foi Deus. Porque, ai, Jesus amado. Então foi uma aflição muito grande naquela época, né, naquele dia. Mas Deus nos deu a vitória, sabe? Porque não precisou de fazer cirurgia, foi atendido muito, muito assim, sabe? Muito bem aqui no hospital de Porto. E essa cidade onde a gente estava morando, chamado Castelo de Paiva lá, é uma cidadezinha de interior bem pequena, então assim ela é afastadinha de Porto, sabe? E enfim, passamos por esse processo aí, né, do meu filho machucado, mas aí ficou afastado do trabalho durante 6 meses, mas durante esses 6 meses ele recebeu, porque o seguro pagava, na época o patrão do meu marido pagava seguro para todos, né, os funcionários lá, e esse seguro cobriu o tratamento do meu filho. O táxi ia lá na porta de casa pegar meu filho para poder trazer para Porto, para fazer o tratamento, né, que ele precisou muito de fazer fisioterapia, né, ali pro tornozelo, e Deus foi cuidando, gente, graças a Deus. Aí passamos essa fase, isso foi no mês de dezembro, a gente chegou em novembro, gente, em dezembro aconteceu isso. E aí depois desse dia, seguimos ali morando no hostel, e depois Deus foi e preparou no hostel, ali morando no hostel, eu tinha que colocar os meninos na escola, né? E aí consegui uma escola, gente, mas a escola era muito, muito longe, muito longe. E Castelo de Paiva tem umas ruas que é assim, e a escola ficava aqui, então eu tava lá embaixo. Então eu levava os meninos, gastava o que? Umas meia hora, 35 minutos, gente, mas como era subida, aquilo ali parece durava uma eternidade. Mas enfim, os meninos foram recebidos, nossa, muito bem na escola, sabe? Lá eu acho que não tinha brasileiro. E tanto é que as meninas ficavam correndo atrás deles, sabe? Brendo, Enzo. E eles chegavam em casa falando assim, mãe do céu,
As meninas ficam correndo atrás da gente, mãe. Ai, credo, meu Deus do céu, não sei o que lá, que eles são muito tímidos, né? Embora nos vídeos, assim, não apareça tanto, mas eles são tímidos, sabe? E aí, o diretor, na época, a gente, com pouco dinheiro, né, gente, ainda precisava de alugar um lugar pra morar. Porque no hostel a gente podia ficar, mas meu marido tava pagando ali, sabe? Esse hostel eu alugava por mês, né? Então, todo mês meu bem tinha que pagar o quarto, né, a estadia minha e dos 2 meninos, porque o patrão tava pagando a estadia do meu marido e do meu filho mais velho, porque tava trabalhando com ele. Então, a gente não tinha dinheiro para comprar agasalho, sabe? A gente tava com pouco agasalho. E esse diretor um dia chamou a gente e deu um monte de agasalho para os meninos, sabe? O diretor da escola, a professora da escola foi e chamou os meninos: olha, tamo aqui, ó, um estojo para vocês colocar os lápis, caneta, essas coisas de vocês, sabe? E deu mais uma outra coisa que agora eu não a lembro. Gente, foi assim, foi de Deus, sabe? Deus foi abençoando, assim, todas as coisas, sabe? Mas ainda faltava a nossa moradia, né? E aí, com o tempo, né, a gente foi ficando lá, a gente ficou lá até janeiro. Quando foi janeiro, Deus preparou uma casinha no interior, ainda longe aqui de Porto, sabe? Então, assim, era meio que caminho. Quando você saía de Castelo de Paiva, você passava por essa região onde a gente encontrou essa casinha, sabe? Aí era uma casinha separadinha e tal. E aí fomos para essa casinha, que era de 2 andares. E lá, gente, graças a Deus, sabe? Era uma casinha bem simples, mas que a gente chegou lá, pintou, sabe? Deixou da cor que a gente queria. Os donos eram, assim, eram não, né? São maravilhosos, porque estão vivos até hoje. E deu muita roupa de cama pra gente, panela de pressão, sabe? Aliás, a panela de pressão foi emprestada, porque era da casa. Mas as roupas de cama, tapete, eles deram, sabe, pra gente. Então, assim, uma fofura. E Deus abençoou a gente grandemente ali. Porque quando a gente foi para alugar, tinha mais gente na fila. Porque aqui é assim, você vai alugar um imóvel, eles marcam meio-dia, segunda-feira, meio-dia. Aí não é só você que vai estar lá para olhar o imóvel. Tem uma fila, sabe? E aí você já fica com aquele medo, né? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que ele vai me escolher? Porque aí eles escolhem. E Deus abençoou a gente grandemente e ele nos escolheu pra gente estar podendo arrendar aquela casinha ali dele. Enfim, ficamos ali naquela casinha e depois vem o processo dos meninos na escola, né? Eu tive que mudar os meninos de escola, aí a escola era longe daquela casa e aí a gente teve que pagar uma carrinha, né? Que é uma van de transporte, assim, pra pegar eles lá em casa, levar pra escola e depois levar de volta pra casa, sabe? Na época o dinheiro muito pouco, que meu marido não tava ganhando bem, muito pouco mesmo, mas a gente tinha que se desdobrar pra pagar. E eu não arrumava serviço naquele lugar, porque era o interior mesmo, assim, sabe? Não arrumava serviço. E aí eu, oh meu Deus do céu. Bom, aí Deus foi e preparou uma carrinha que a gente tinha que pagar, assim, 15 euros pra cada criança, sabe? E aí lá se iam 30 euros nessa carrinha por mês. E fora a comida que eu tinha que pagar para os meninos, porque como a escola era longe, não tinha jeito dos meninos almoçar em casa. E aí a gente tinha que pagar a comida também, porque os meninos não tinham abono, porque aqui você tem um abono que você recebe por mês, né? Quando você ganha pouco, aí eles te ajudam, sabe, com esse abono. Aí você não precisa de pagar a comida, que o governo paga, arca com essa despesa, mas a gente não tinha, então tinha que pagar a comida. Gente do céu, era muito apertado mesmo, meu Deus. Mas, enfim, Deus estava suprindo todas as coisas, mas a vida estava muito apertada mesmo, gente. Eu tinha vontade de ter uma chapinha, né, pro meu cabelo, um secador, e não dava para comprar. Fora que na época que roubaram o nosso celular, a gente tava com um celular até razoavelmente, né, bom. A gente teve que comprar um celular bem pebinha, daqueles bem baratinhos, gente, que a memória era curtinha, tipo 8 GB. Meu Deus, ainda bem que eu não gravava aquela época, sabe? Porque senão
não sei o que seria de mim. Enfim, aí a gente voltando lá pra casa, né? E os meninos na escola, eu sou assim, gente. Tá num assunto, depois vai pro outro, depois volta pro outro. E Deus foi abençoando todas as coisas, a gente naquela casinha, depois chegou né, aquela doença, e aí, graças a Deus, Deus cuidou de novo da gente, muito, muito mesmo, sabe? Porque meu marido não ficou nem um dia sem trabalhar, gente, por causa daquilo, porque fechou tudo, né? Mas Deus é tão bom, meu marido, o Bruno ainda estava se recuperando do acidente, né? E meu marido não ficou sem trabalho dia nenhum, graças a Deus, sabe? Então deu para suprir todas as necessidades. Moramos ali 1 ano e eu queria muito, assim, sair do interior para me ir para uma cidade maior, né? E aí eu peguei e falei pro meu marido, olha, não dou conta mais de ficar aqui. Tem gente que gosta, gente, de morar no interior e tal, né? Tem gente que acostuma, né? Mas eu sabia que aquele processo meu ia ser temporário, sabe? Porque é difícil, gente, você chegar aqui e já ir de cara morar numa cidade grande. Porque é bem caro, você não tá estabilizado. É muito difícil, né? E Deus foi e preparou um apartamento para nós aqui. Depois que Deus preparou esse apartamento, foi outra benção na nossa vida, porque o dono daqui não pediu 2 calção, 6 calções, essas loucuras que anda por aqui, né? Deus abençoou dele pedir uma calção e os dias de aluguel, sabe? Tipo assim, ele cobrou 15 dias de aluguel mais uma calção. Então eu paguei muito pouco, sabe? Para poder entrar para dentro do apartamento. Mas tivemos que pagar para colocar novamente o gás, porque eles tiram o aparelho ali do gás, o gás aqui é encanado. Então tivemos que pagar isso, e é por conta de quem aluga. Deus abençoou todas as coisas, gente, e viemos morar aqui em Porto. Chegando aqui, fui de novo atrás de escola para os meninos, aí consegui longe, escola bem longe daqui de casa, porque não tinha vaga nas escolas perto, e ali eles ficaram estudando durante 1 ano, e depois a gente conseguiu transferir para uma escola mais próxima daqui de casa. E a vida foi andando, e eu comecei a entrar nos grupos e anunciar não, tinha pessoas que estavam ali precisando de faxineira e tal, e aí eu sempre colocava eu comentava ali embaixo, sou faxineira, né? Tenho tempo disponível. Tinha vez, gente, que eu entrava como é que fala? Num post, né? Um post desse, que era pessoa precisando de faxineira, tinha 37 comentários, sabe? Aí, meu Deus, 37 comentários já na minha frente aqui, será? Mas eu colocava, sabe, gente? Porque Deus, quando tem que abençoar, Ele abençoa. E aí, Deus foi e preparou a minha primeira faxina. E aí, assim, eu fui fazendo, e o Senhor foi preparando mais faxina pra mim, depois foi preparando, e depois eu com uma cliente que indicava a outra, e assim vai, sabe? E é isso, as coisas foi melhorando mais. Meu marido parou de trabalhar para a empresa, começou a trabalhar por conta própria, e você trabalhando por conta própria é outra coisa, você ganha o dinheiro é para você, né? Não é para os outros, não é ninguém ganhando dinheiro em cima de você. Então, assim, as coisas foi andando, né? Mas no começo aqui, eu tinha vontade de comprar uns móveis mais bonitinhos e tal, mas tive que suportar o processo, porque não é assim, né? Você tem outras prioridades para ir fazendo, e aí Deus vai te guiando ali, e você vai melhorando a sua casa e comprando as coisas que você quer. Quem tinha vontade de ter um secador e uma prancha e não podia comprar, eu já pude comprar minha prancha de cabelo, meu secador, sabe? Então, assim, Deus vai abrindo portas, Deus vai abençoando, né? Tínhamos um carrinho bem velhinho que o meu marido comprou lá naquela primeira casinha que eu falei pra vocês, lembra? Pois é. Gente, não repara a luz não, que o Breno tá testando umas LED dele aqui. Então vocês vão ver uns negocinho meio estranho, umas luzinhas meio estranhas. Mas, pois bem,
E a gente tinha um carro muito simples, né? Que o meu marido comprou daquele patrão, daquele ex-patrão dele, lá na casinha, lá no interior. E aí a gente comprou por 400 euros e o patrão parcelou, pagando 100 euros por mês, gente, como aquele carro ajudou lá no interior. E daquele carro, né, a gente quando mudou pra cá, então a gente veio com, né, a gente ainda tava naquele carrinho bem velhinho, sabe, tal. E aí, chegando aqui, depois de algum tempo morando aqui já em Porto, o Senhor foi e preparou um carro, um novo carro pra gente, né? Era um carro que a gente tinha, que eu tinha muito desejo no coração, sabe? De ter, que era um carro alto e tal, né? Tipo aqueles modelos SUV, né? Ai, gente, quando Deus preparou esse carro, meu Deus, só Deus sabe o quanto eu fiquei alegre, o quanto meu marido ficou alegre. Mas foi muito bom, sabe? Ai, gente, tô esquecendo de uma coisa. Mas antes, né, da gente vir pra Porto, até esqueci esse pormenor. Antes da gente vir pra Porto, quase no final do ano, depois de um ano que a gente tava morando naquela casinha, o meu filho mais velho pega e resolve que quer ir embora pro Brasil, sabe? E eu falava pra ele, não vai embora, junta seu dinheiro, faz essas coisas aqui e tal, não vai embora. E aí ele ficava meio que caladão, sabe? E aí depois de um ano, o que acontece? O menino pega, gente, e coloca só umas pecinhas de roupa na mochila e foi trabalhar com meu marido. E depois do trabalho, né, antes dele trabalhar, ele falou, mãe, ó, depois do trabalho eu vou pra Lisboa, porque eu quero conhecer Lisboa, então eu aluguei um hostel lá, vou passar uma noite lá, e aí eu vou passar o dia em Lisboa. Tá bom. Gente, o que esse menino fez? No outro dia, ele me manda uma mensagem e uma foto dele no aeroporto de Lisboa. Mãe, tô indo embora. Ai, gente, vocês não têm ideia. Pensa no susto da mãe, eu levei um susto, foi um baque pra mim. E eu, meu Deus do céu, esse menino foi embora. Gente, eu chorei tanto esse dia, eu chorei tanto. Sabe, eu chorei muito, porque eu não tava esperando, sabe? E mãe quer os filhos perto, né? E aí, gente, marido chegou e eu dei a notícia pra ele. Eu chorava tanto que até meu marido chorou junto. Ai, meu Deus do céu, não é de rir não, mas até ele chorou. Porque ele viu o meu estado e o meu marido é durão. Ele viu o meu estado e eu acho que também ele foi pensando assim, nossa, como vai ser difícil, né? Porque era meu companheiro de ir pro trabalho, de voltar pro trabalho e ainda passar o tempo inteiro junto. Eles passavam o tempo inteiro junto, gente. Era no trabalho e era em casa, né? Nas folgas, né? No tempo livre, né? E enfim, aconteceu isso também, antes da gente mudar pra Porto. Enfim, voltando pro carro, eu de novo, hein? Aí eu pego e Deus foi e preparou, né? O carro. E Deus foi abençoando, Deus foi nos abençoando. E, gente, teve um ano que a gente, assim, ainda não tinha viajado, né, aqui, porque o dinheiro era pouco, mas meu marido começou a trabalhar para si mesmo. E a gente começou a concretizar alguns sonhos, né, que a gente tinha, algumas vontades que a gente tinha. E aí a gente pegou e foi passear na Espanha. A gente já conhecia a Espanha porque morava lá, né? Mas a gente foi conhecer outras partes da Espanha. Nossa primeira viagem foi pra... Qual é o nome, Brendo? Que eu agora não lembro. Benidorm. A gente foi pra Benidorm. Na primeira? A primeira a gente já tinha voltado num lugar que conhecia. Só que vocês, os meninos, ainda não conheciam, gente. Primeira viagem nossa à Espanha, a gente foi pra Lloret de Mar. Os meninos, os caçula não conhecia, né? Quem conhecia era só os mais velhos, porque a gente morava para aquele lado de lá, então os meninos conheciam, os mais velhos. E aí já o segundo passeio, né, foi Benidorm. E quando foi no outro ano, a gente foi para Itália, gente, fomos conhecer Itália, meu Deus do céu, que bênção, que lugar lindo, Roma, gente, é maravilhoso. É muito lindo lá, sabe? E a comida, a gastronomia, ai meu Deus, é muito, muito bom. Então lá na Itália conhecemos Roma e Milão. Gente, eu nunca lembro o nome de Milão. Sempre quando eu vou para lembrar, eu lembro do chocolate Lindor.
Nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu não sei, meu cérebro vai pro nome do chocolate. Mas enfim, conhecemos as duas cidades lindas. E também, gente, conhecemos uma ilha linda, maravilhosa lá na Espanha. Outra coisa que eu já tava me esquecendo. Essa foi uma dentre... todas são importantes, né? Mas, gente, a minha tão sonhada carteira de habilitação. Oh, meu Deus, essa foi uma luta. Mas o Senhor também me abençoou. Depois de ter bombado, né? Ter sido reprovada 4 vezes na aula de volante. Quando foi para ser na 5ª, passei, graças a Deus. Consegui conquistar a minha carta de condução. Hoje eu já conduzo, né? Já posso dirigir aqui em Portugal. Ah, gente, é isso. São muitas coisas, né? E aí a vida foi andando, né? Deus foi preparando todas as coisas. E aí, depois de 4 anos e 8 meses sem ir no Brasil, Deus foi e preparou todas as coisas. E aí eu pude ir no Brasil com os meninos. Meu bem não pôde ir porque tinha muito serviço e ele não podia largar o serviço. Porque quem trabalha por conta própria, né, gente? É aí que não pode largar o serviço mesmo, né? Mas Deus foi e preparou todas as coisas e a gente foi no Brasil depois de todo esse tempo. Matou a saudade, né, da família, matou a saudade de comida. E, meu Deus, foi assim, só bênção, né? Então, gente, essa viagem agora pro Brasil foi no mês de junho, né, Breno? Junho. E a gente retornou em agosto. 15 de agosto. 15 de agosto. Então, assim, foi muita bênção. Aí vocês me perguntam, compensou você ir morar em Portugal? Vocês irem morar em Portugal? Fariam de novo? Compensou? Faríamos de novo? Foi uma luta? Foi. Foi fácil? Não foi, gente. A gente tem que esperar, né? Deu errado no começo? Deu. Mas olha onde estamos hoje, né? Estamos aqui, né? Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Nossa, agradeço muito a Deus pelas pessoas, pelos anjos que o Senhor colocou no nosso caminho. Porque aqui, gente, tem muito portugueses bons, sabe? Muitos mesmo. Nossa, meu Deus. Tem os ruinzinhos, tem os malzinhos, sabe? Tem, mas mal, gente, tem em todo lugar, né? Tem o bem e tem o mal. E eu só tenho a agradecer, sabe? Só agradecer a Deus. Nossa, faria assim tudo de novo, sabe? E é isso, gente. A dica que eu dou pra vocês, pra quem quer vir, Permaneçam. venham, né? E o Breno tá aqui falando, permaneçam. Isso, gente, permaneçam. Sigam firmes. Quem vem pro interior, né? E não gosta de ir lá no Brasil, morava numa cidade grande e veio morar no interior, dificilmente a gente consegue acostumar com o interior. Mas, gente, suportem o processo, né? Que depois... Deus vai honrar. Deus vai honrar, Deus vai dar vitória. Vocês não vão ficar toda a vida ali naquele interior. Mas vocês têm que ter foco, né? Tipo assim, não, eu vim pra me passar uma temporada aqui no interior e depois eu vou pra onde eu quero ir, que é uma cidade grande, né? Eu não vou falar assim que, ai meu Deus, nossa, eu sempre vou morar aqui numa cidade grande. Eu não sei. Não sei meu dia do amanhã. A Deus pertence o dia do amanhã, não a mim, né? Mas valeu a pena mesmo, né, Brendo? Uhum. Você faria de novo, Brendo? Vou estar... Vim morar aqui. Sim. Olha pra cá que não tá pegando a câmera e não tá pegando sua cara. Faria de novo? Sim. É muito bom, gente. O Enzo também ama aqui. Meu bem gosta também demais daqui. E eu também. Nossa, e é isso. Vou finalizar esse vídeo por aqui, que já ficou bem enorme. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe. Beijinhos e até o próximo vídeo.